Também, queridos, eu quero agradecer ao Ayrton essa palavra. Na verdade, Ayrton, eu gostaria de fazer isso com todos. Mas um dia me perguntaram, você sempre faz isso? Eu falei, eu faço, mas agora é a sua vez. Você já aprendeu? Aprendeu, então agora faça com os outros. E como eu não posso abraçar e beijar todos, eu quero fazer uma proposta para você, um convite, que você participe das células. As células é um ponto de encontro, é um ponto de consolidar aquilo que a gente prega no domingo. Lá você vai ter oportunidade de falar, você vai ter voz, você vai ter a sua opinião a respeito do texto para poder repartir com os irmãos que estão lá. É momento de oração, de louvor, de adoração, comunhão e relacionamento. As células é um modelo da igreja que sucedeu à ascensão de Jesus, e eles viviam, então, uma igreja nas casas. Por isso, aconselho, oriento a você que faça isso. Amém? Bem, queridos, nessa tarde, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da vida de cada um de nós. Fique tranquilo, não vou fazer fofoca de ninguém, tá bom? Mas o que é? As questões existenciais, às vezes, nos deixam confusos e indecisos. Muitas vezes acontece, pelo menos comigo acontece, momentos de indecisão. Por isso eu quero conversar um pouco e gostaria de dar um título: Como vencer a indecisão. Como vencer? Eu acredito que nós temos como aprender mais a lidar com essas questões existenciais. E o indeciso, o que é? É quando você até sabe o que quer, mas não tem coragem de colocar em prática. Então você sabe, mas não está com aquela coragem de dar a largada. Ou até sabe muito bem o que quer, mas começa a pensar que poderia querer outras coisas. Então você fica indeciso. E eu quero dizer mais, quando você tem uma grande dúvida e buscar a Deus para Ele ajudar, Ele te levará, com certeza, a uma grande resposta. Ele dará, porque Ele é o nosso Deus. Mas, às vezes, a pessoa, quando está indecisa, ele fica pensando, será que Deus tem um plano perfeito para a minha vida? Será que tem? E será que Ele realmente se importa comigo? Será que Ele se importa comigo? Eu tenho direito a escolher a minha decisão? Não sei se é só comigo que acontece, mas eu gostaria de falar com vocês como vencer essa indecisão. Eu quero começar lendo um texto bíblico, porque nós temos que nos basear pela palavra. Então, você pode abrir a sua Bíblia, seu smartphone, aí, lá no Velho Testamento, Josué 24:15. Josué 24:15. É um texto fantástico e que mostra que nós podemos tomar decisão da nossa vida e das nossas ações. A nossa existência, ela pode ser direcionada em todo o tempo por Deus, porque Ele tem um projeto de vitória para você e para mim, tá bem? Esse texto, ele fala assim: se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje
a quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? E aí Josué fecha com essa palavra: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vejam vocês que Josué coloca o povo hebreu contra a parede, para resolverem, para tomarem a decisão. Se você quer, é por aqui. Agora, se você não quer, fique com esses deuses estranhos. O ser humano, ele tem essa facilidade de ter oportunidades para escolher. Mas como é que eu posso escolher o melhor caminho? Como posso saber? Eu devo casar ou devo ficar solteiro? Esse é um dos primeiros pensamentos que nós, jovens, temos, né? A juventude aí, desde a adolescência, já muitos pensam nisso. Qual é a minha profissão? Por que caminho eu vou andar? Onde é que eu vou morar? Será que aqui em Vilhena é o melhor lugar? Ou, de repente, lá em Belo Horizonte, lá em Curitiba? Onde é que eu devo morar? Então, as pessoas ficam questionando e esperando uma solução mágica. E aí, então, vem o pensamento: será que Deus se importa com pequenos detalhes da minha vida? É o que muitos pensam, querido. Mas as muitas perguntas refletem dúvida, ansiedade, inquietação, porque as pessoas querem, na verdade, descobrir qual é a vontade de Deus para cumprir. Eu imagino que nós que estamos aqui reunidos num culto, nós queremos saber os detalhes da vontade de Deus para poder cumprir. E mais, Deus, Ele quer o melhor para você e para mim. E não é de hoje. Lá no livro Deuteronômio, Deus já falava com o homem, né? Então, Deuteronômio 11, 26, eu vou ler aqui. Deus falou assim com o seu povo: prestai atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vocês. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-se do caminho que neste dia vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. Então Deus, Ele dá o recado, bem claro e bem objetivo. Num outro texto ainda ele diz: aconselho que vocês tomem posse da bênção, da obediência, para que vivam vós e a vossa descendência, as vossas gerações. E o que é, então, a vontade de Deus? Tem muitas pessoas que ficam em dúvida. Eu quero, antes de dar continuidade, contar um testemunho rapidinho que eu pude ver acontecer esta semana que passou. Nós temos aqui a irmã Rosimeire, pessoal da Célula União. Onde é que estão? Dá um sinal aqui, Célula União. Aqui tem a irmã Joana, tem a Adriana que está por aqui também,
tem outras pessoas, ela é da célula União, lá no Residencial União. Essa mulher, desde criança, ela tinha um sonho de realizar uma faculdade, de concluir uma faculdade. Mas para quem conhece, sabe que ela tem uma deficiência visual. E ela fez o primeiro grau, fez o ensino médio, e depois ela ficou por aí, achando que ela não tinha oportunidade, porque ela não conseguia ler a não ser de muito perto. Mas quando ela foi ao encontro com Deus, ela foi desafiada, lá no encontro com Deus. Então as pessoas estão lá participando, uma quantidade aproximada que estamos aqui hoje, a gente não consegue saber qual é o sonho e o projeto de cada um. Mas lá na célula, essa semana, ela testificou que foi lá no encontro com Deus que ela foi desafiada a ressuscitar o sonho que havia morrido no coração dela. E por que o sonho morreu? Porque as amigas, a família, as pessoas falavam para ela: você não consegue ver direito, como é que você quer fazer uma faculdade? Para que você quer uma faculdade? Para que vai te servir isso? E foram matando o sonho da Rosimeire. Mas quando ela veio do encontro, ela veio com o sonho ressuscitado: eu vou fazer uma faculdade. E ela começou a se preparar, a estudar e fazer a prova do Enem. E hoje ela está com o canudo nas mãos, a Rosimeire. Vamos aplaudir Jesus por isso? Eu estava lá na célula e eu confesso que as lágrimas vieram de ver o resultado daquilo que Deus faz com o ser humano. Então não desista, tome a decisão, parta para cima das suas dificuldades e rompa com fé e creia em Jesus. Mas vamos voltar. O que é então a vontade de Deus? Eu quero fazer uma análise com você, observando 3 aspectos. O primeiro deles é a vontade soberana de Deus. O que é isso? É o plano secreto de Deus, pré-determinado, e que Deus tem para tudo aquilo que acontece no universo. Deus determinou no passado, então, tudo o que acontece na natureza, na história do homem e até nas mínimas coisas da nossa vida. Só que nós só tomamos conhecimento dessa vontade de Deus soberana depois que os fatos aconteceram. Eu já tive essa oportunidade de dizer: então, Senhor, era isso que o Senhor queria me dar? Era essa vitória que o Senhor quis me dar? E eu passei por aquela luta toda para poder alcançar a vitória. Então, a gente só toma conhecimento da vontade soberana de Deus depois que os fatos estão consumados. Não há condições de saber antecipadamente, porque Deus, Ele é todo-poderoso e ninguém pode resistir a Deus. Lá no livro de Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e pela tua vontade elas existem e foram criadas. Então, Deus está acima de tudo e de todos, querido.
Segundo ponto, a vontade moral. A vontade de Deus, moral. A vontade moral. O que é? É tudo o que Deus deixou revelado na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, aqui está a vontade moral de Deus. Trata-se de tudo aquilo que nós devemos crer e viver. Então, é a vontade moral de Deus. Ela abrange todas as áreas da nossa vida. Daí a importância de nós lermos a Bíblia e obedecermos a palavra de Deus. Se as nossas decisões do dia a dia, da nossa existência, da nossa vida, estiverem em harmonia com a palavra, que é a vontade moral de Deus, nós nunca violaremos a sua boa vontade. Nós vamos ter, então, condições de vencer a indecisão. Nós temos condições. Por isso é que temos que ler a Bíblia. Quando nós não lemos a Bíblia, nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E o terceiro aspecto que eu quero analisar é a vontade individual. É a vontade individual. É aquela orientação especial para cada um de nós. Tá? Por exemplo, casar ou ficar solteiro, qual é a minha profissão, qual é a faculdade que eu vou fazer, onde é que eu vou morar, a escolha é nossa. Mas Deus tem projeto para a nossa vida. Agora temos que ter cuidado também. Por quê? Lá em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus, o propósito do Senhor. Eu creio que aqui muitos já tiveram essas experiências, de Deus direcionando você através de atitudes, para encurralar você no ponto onde Ele quer. Eu tinha muitos projetos. Por exemplo, eu pensava assim: depois que eu me aposentar, eu vou viver assim. Vou comprar um caminhão fazer um apartamento em cima do caminhão. E daí, durante o período de frio, eu fico lá no Nordeste, ali em Fortaleza, aqueles lugares tristes lá, né? João Pessoa, Natal, Recife. E, na época quente, eu vou para o Sul, Curitiba, né? Porto Alegre, Florianópolis. Esse era um dos meus projetos. Depois, na época que eu morei em Colorado, eu cheguei até a comprar uma casa muito bonita, com os coqueiros na frente. E eu pretendia morar em Colorado. Mas Deus foi me encurralando e me trouxe para Vilhena. E hoje eu estou aqui. Já quase 23 anos aqui em Vilhena. É assim que Deus faz. Então, os projetos do homem variam muito, mas quando a pessoa obedece a Deus, nós vamos ter vitória. Como é que eu posso discernir, então, a vontade de Deus diante disso que nós já falamos? É pela palavra de Deus. Então, é a primeira maneira que temos de saber a vontade de Deus, é pela sua palavra. Por quê? Ela é 100% de acordo com a vontade moral de Deus. A vontade moral de Deus. Tá? E como é, então, essa vontade de Deus? Romanos 12, 2 nos orienta. Romanos 12, 2 fala assim: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo,
Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lendo a Bíblia, é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é só esse texto de Romanos 12:2, mas tem outros. Então, é indispensável que vivamos, então, bem, tendo uma vida santa e fiel a Deus. Por isso, devemos estudar e obedecer os princípios bíblicos. Isso é importante para nós. Agora, é claro que a Bíblia também ela não vai esmiuçar em detalhes o que você deve fazer. Ela não vai detalhar a sua vida. Mas há um trilho dentro da Bíblia de como tratar a esposa, de como tratar o marido, de como tratar os filhos, os empregados, os chefes, os líderes, de como proceder na igreja, de como proceder no comércio, na rua, tudo está aqui na Bíblia. Então, para quem lê a Bíblia, torna-se relativamente fácil saber a vontade de Deus. Agora, se a pessoa não lê a Bíblia, como é que ele vai saber a vontade de Deus? Então, para muitos, falta é leitura bíblica, porque nós temos que levar em conta esses pontos revelados na Bíblia. Nós precisamos distinguir entre os mandamentos de Deus e também as questões da nossa liberdade, o livre-arbítrio, tá? Nas questões duvidosas, então, nós devemos desenvolver sempre as nossas próprias convicções, mas dando sempre a vantagem, dando sempre a prioridade para Deus. Mas, olha bem, quanto mais nós demoramos em tomar decisões, nós perdemos um tempo precioso da nossa vida. Aqui tem muita gente que perdeu muito tempo, mas em compensação tem muitos jovens, crianças, adolescentes que eu parabenizo porque tomaram a decisão, não ficaram em dúvida, mas romperam em fé e estão na presença do Senhor. Isso aqui se aplica muito para os pais que não são convertidos e os filhos se criam de qualquer jeito. Mas quando dentro de uma família há um casal que gera filhos e que aplica na vida deles, no lar, na família e para os filhos a palavra de Deus, esses filhos vão crescer em segurança e sem as muitas dúvidas que nós, que não éramos convertidos, tínhamos, tá? E o pior ainda é quando nós tomamos decisões erradas. Por exemplo, os dias que nós estamos vivendo. Vamos ser sinceros, carnaval. O mundo está aí. Não tem outra coisa que se fale na mídia a não ser o carnaval. É a festa da carne, tá? E todos sabem que há uma decadência moral extrema nesses dias. Os meios de comunicação estão tomados. Interessante. Já bem há uns 20 dias atrás, talvez um mês, os noticiários já vinham pedindo doadores de sangue, porque aí vem o carnaval. Ora, o que tem a ver uma coisa com outra? Doadores de sangue, porque aí vem o carnaval. É por causa
da desgraceira que é a violência, o descontrole, a bebida, drogas, sexo ilícito e etc. durante esses dias. E a imprensa também, ela fala que a Polícia Rodoviária Federal está intensificando os cuidados nas BRs durante o Carnaval. Então, veja como homens e mulheres tomam decisões totalmente contrárias à vontade de Deus. Vamos falar também um pouco aos filhos. Quando os filhos decidem ouvir a palavra de Deus e ouvir os pais, eles sofrem menos. Em Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, muitas vezes a gente vê pessoas morrendo muito cedo. Mas qual o caminho que a pessoa tomou? É claro que tem exceções, mas a maioria não. A maioria está envolvida com violência e desobediência a pai e mãe e a palavra de Deus. E quando essa juventude de hoje está obedecendo ao Senhor, nós temos visto aqui o crescimento entre os jovens. Por quê? Porque nós somos espelho para aqueles que estão lá fora. Somos espelho para aqueles que estão chegando agora, nas células, nos pequenos grupos, na igreja, e lá no teu trabalho, lá na tua escola. Você é um espelho para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas as questões de indecisão, as questões duvidosas, o cristão, ele sempre deve procurar agir com amor. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 23 e 24, diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Então isso é importante. Outro detalhe, o aconselhamento. Tem muita gente que não gosta de conselhos e ainda diz assim: se conselho fosse bom, seria vendido e não dado. Mas, queridos, não é isso que a Bíblia diz. Aconselhamento, o que é? É falar, aconselhar uns aos outros. E é um dos ministérios dos membros da Igreja de Cristo, do pastor, do discipulador, do líder de área, do líder do setor, do líder de célula, afinal, todos aqueles que têm discípulos. Em Provérbios 13:20, a Bíblia fala: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Porém, o companheiro dos tolos acabará mal. O companheiro dos tolos acabará mal. Então nós temos que procurar a companhia de pessoas que servem a Deus, que obedecem a palavra. Por exemplo, a igreja manancial, então, tem os pequenos grupos nas casas que ajudam você e a sua família. Ali nós vamos ter, como já falei, crescimento. Participar de acordo com as suas células, vão debater esse assunto.
você vai falar do seu ponto de vista e você vai declarar aquilo que você aprendeu, porque o Espírito Santo te orientou. Por que então que muitos têm indecisão quanto a participar ou não de uma célula? Tem muitos que falam, mas eu quero ali na igreja de domingo. Queridos, a Bíblia fala que igreja, um de nós já é igreja. E Jesus disse o quê? Quando 2 ou 3 se reunissem no meu nome, eu estarei no meio de vós quando vos reunir. Então, a igreja do tempo apostólico, do livro de Atos e das outras cartas paulinas, era a igreja que tem uma célula perto da minha casa, para que eu possa participar. Outra ferramenta que me ajuda muito a vencer a minha indecisão é a oração. A oração vai me ajudar a tomar decisão. Você já orou a respeito disso? Quando é que a gente diz isso? É a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos ou para outra pessoa na hora da dúvida, no momento da dúvida. Você já orou a respeito? E a palavra de Deus em Filipenses 4:6 diz assim: olha, não alimente preocupações, seja pelo que for, antes apresentem os vossos cuidados em oração perante Deus. Então, as suas dúvidas perante Deus em oração, expondo-lhe todas as vossas necessidades, e sem esquecer de expressar o vosso agradecimento, a vossa gratidão. Tá? Filipenses 4:6. E a outra forma também é o bom senso. Por alguma razão, existe uma ideia pré-formada de que a vontade individual de Deus deve ser algo extraordinário, incomum ou até meio estranho. Mas não é isso. No entanto, Deus é extremamente organizado e prático. Ele criou o homem com bom senso, mesmo que muitos não coloquem muito em prática. Então ele deseja que o homem faça uso da sua inteligência para tomar a decisão certa. Veja, desde lá do Éden, Adão deu um nome para toda aquela bicharada. Há poucos dias eu ouvi o pastor Paulo Duarte falando, não, ele chamou aquele bicho que dá leite de vaca, aquele que corre nas árvores de macaco. Como é que eu vou? Eu não consigo olhar para a vaca e dizer você é um macaco. Então cada coisa, Adão fez isso com bom senso e com inteligência. A carta que Paulo escreve também aqui diz assim: é preciso, porém, que a pessoa seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Na 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Veja as ferramentas que Deus nos deu para ajudar a tomar a decisão com bom senso. Deus não deu espírito de covardia, logo deu de coragem. Deu de quê? Coragem, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tudo isso nos ajuda a tomar essa decisão. Bem, eu acredito que essa palavra
que vocês ouviram nesta tarde. E ela vai estar disponível nas redes sociais. Também na folha da facilitação, vocês vão poder aprofundar muito lá na reunião da célula. Mas uma coisa eu digo: o medo de errar e nos afastar da vontade de Deus tem criado um pavor para as pessoas tomarem a decisão. Ficam indecisos. Mas, meus amados e queridos irmãos, não é saudável e nem é propósito de Deus que fiquemos indecisos. Mas a Bíblia nos orientará, esclarecidas quanto a esse assunto. E o medo diminua em cada um de nós, e que você ande tão somente de acordo com a vontade de Deus e vença a indecisão. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.